18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, boa noite. E muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia, pela sua sintonia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Bacana, queremos que você participe conosco do programa. Acione aí o nosso WhatsApp e fique à vontade. 994887592. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas News. Então anote aí, participe, 994887592. 18 horas. Aquele inicial no trânsito. Hoje é sexta, hein, Karine? Deve estar lindo o trânsito. Nossa, deve estar lindo. Vamos falar com o repórter André Meirelles e saber até, né, Carlão, se essa greve realmente acabou. Tem esse detalhe aí. Boa noite, André. Então, a greve realmente acabou? Conta como é que está aí a movimentação. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Sim, já tem o fim da greve, inclusive o carro do 18 horas passando pelas principais vias aqui da capital amazonense conferiu se a parada de ônibus estava ou não lotada, está normal, os ônibus estão circulando. Isso tudo aconteceu porque a Justiça do Trabalho determinou o fim da paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus em Manaus nesta sexta-feira, dia 12. Essa decisão foi tomada durante uma audiência na 13ª Vara do Trabalho. Pelo acordo, o governo do Amazonas vai ter que repassar 19 milhões de reais para o Sinetran. Então o dinheiro vai direto para as empresas de ônibus que devem pagar os salários atrasados dos trabalhadores em até 24 horas. Então a gente teve aí ontem, os rodoviários, né, tinham iniciado essa paralisação com um protesto em frente à sede do governo do estado. Os ônibus chegaram a ser recolhidos para as garagens e só voltaram a rodar de noite. E hoje, nesta sexta-feira, o movimento voltou a fechar nas ruas do centro da cidade com a Leonardo Malcher, Getúlio Vargas e Floriano Peixoto. Só que aí teve essa reunião e durante a audiência o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Jorge Álvaro Marques Guedes, determinou o retorno imediato dos ônibus às ruas da capital amazonense. Essa decisão aí, vale lembrar que é desse repasse que deve ser feito pelo governo estadual em até 24 horas. E se o prazo não for cumprido, o judiciário pode bloquear diretamente a conta do Sinetran para garantir o pagamento. Então todos os ônibus estão rodando, mas mesmo assim, Karine, Carlão, a gente continua acompanhando aqui para ver como é que vai ficar essa situação. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6:04, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. A repercussão nacional e internacional sobre a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Instituto de Defesa do Consumidor lança cartilha especial de combate ao superendividamento. Indígena estuprada em delegacia no Amazonas ainda aguarda em abrigo mais de 30 dias depois de conseguir o semiaberto. Manaus e mais 23 municípios do Amazonas amanhecem com a qualidade do ar comprometida pela fumaça das queimadas. Para 6:05, juntos o melhor mix do Brasil. Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Nós vamos conferir esses e outros assuntos, os destaques desta sexta, em mais uma edição do programa 18 horas para você. Aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, voltamos a falar sobre a greve dos rodoviários que pegou de surpresa a população na quinta-feira e seguiu até essa sexta-feira. Inclusive hoje de manhã, os rodoviários bloquearam trechos das avenidas Leonardo Malcher e Getúlio Vargas, além da rua Ferreira Pena. Tudo para cobrar do governo do Amazonas os repasses atrasados do governo do estado, hein, Karine? Então, Carlão, a paralisação foi no entorno do Fórum Trabalhista, onde ocorreu a audiência para decidir sobre o pagamento de salários atrasados dos trabalhadores. E no meio dessa situação, centenas de passageiros, é claro, foram deixados a pé. Uma verdadeira confusão para conseguir um ônibus. Todo mundo se atrasou. Olha só, hoje ainda teve uma audiência coordenada pelo juiz Gabriel César Fernandes Coelho, da Justiça do Trabalho, com trabalhadores e empresários, mas a real responsabilidade pelo atraso é da gestão do governador Wilson Lima, que não repassa
repassa parte do custeio do passe livre estudantil desde janeiro, Karine. Enquanto isso, a prefeitura tem que arcar sozinha com a gratuidade, mas o Estado, mesmo sendo aí corresponsável, não paga a parte dele, não paga o que deve. A repórter Nathalie Moraes acompanhou mais detalhes, todos os detalhes a respeito do fim dessa greve, de como tudo desenrolou e conta agora pra gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, temos mais detalhes a respeito dessa negociação. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite dessa sexta-feira. Karime, de ontem para hoje, essa movimentação, essa paralisação por parte dos rodoviários realmente deu o que falar, porque trouxe muita dor de cabeça para quem precisava chegar em casa, chegar no trabalho. A paralisação, a gente fala paralisação porque o que acontece? É proibido que eles façam aí uma greve geral. De 100% dos ônibus na garagem, exatamente, né? Mas acontece que essa movimentação que começou ainda nessa quinta-feira, por conta no atraso dos salários, vale a gente reforçar que tudo isso que aconteceu foi por conta que os rodoviários não receberam ainda o salário do mês de agosto, que segundo eles tinham tido ali uma negociação entre as empresas e o Sinetran para que esse dinheiro fosse repassado por parte do governo do Amazonas para as empresas para fazer esse pagamento até a última segunda-feira. Só que isso não aconteceu. E aí a gente acabou tendo toda essa dor de cabeça. E acontece, Karime, que muita gente chegou a relatar que passou 4, 5 horas ali num ponto de ônibus esperando, né, realmente que o transporte coletivo voltasse a funcionar, a rodar normalmente nas ruas, mas isso não aconteceu. Ou seja, muita gente chegou a questionar até se realmente era uma paralisação de advertência ou eles fizeram mesmo uma greve geral, né? E a gente foi tentar entender realmente o que foi que aconteceu. E segundo aí o advogado José Amaury Salles, ele que é advogado trabalhista, esse movimento que aconteceu nesta quinta-feira foi ilegal. Vamos conferir o que disse o advogado. O Sindicato dos Rodoviários, em tese, ele erra na forma da paralisação, ao deixar de cumprir os requisitos legais de manutenção mínimo de frota e também a de não observar o aviso prévio de 72 horas para a paralisação. Então, isso tornou a greve abusiva e, portanto, ilegal, e foi com base nisso que a Justiça decidiu. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do José Amaury, o advogado trabalhista, falando sobre a decisão da Justiça. O que foi acordado? Essa reunião, Karime, começou por volta das 8h30 da manhã e levou até o fim da manhã de hoje. Então, assim, foram muitas horas de negociação e, como o André já adiantou no início do programa, tudo isso acabou levando a uma nova paralisação na manhã dessa sexta-feira. Tiveram aí o bloqueio de várias ruas muito importantes na região central aqui da nossa capital. Getúlio Vargas, Ferreira Pena, Leonardo Malché, mas aí o que acontece? A Justiça do Amazonas se reuniu ali com o Sinetran, com os representantes das empresas do transporte coletivo, com a prefeitura e com o governo do Amazonas e determinou o fim da greve dos rodoviários, né? E determinou aí a suspensão imediata daquele movimento. O Sindicato dos Rodoviários informou que iria cumprir ali de forma imediata aquela decisão que foi motivada, assim, pelo atraso do governo do Amazonas. A Justiça determinou ali durante a audiência que o governo repassasse os 19 milhões, né, para o Sinetran e que as empresas teriam até 10 minutos para quitar aí essa dívida, né? E aí só isso faria ali, se isso não fosse cumprido, né, na verdade, por hora as empresas receberiam uma pena de R$50 mil. E aí no finzinho da manhã foi anunciado que realmente esse movimento de paralisação teria encerrado, mas a gente ainda recebeu, Karime, muitas reclamações. Sim, que não estavam normais, a circulação dos ônibus não estava normal, a gente teve esse feedback das pessoas esperando por muito tempo nas paradas de ônibus, os ônibus não vinham, nosso colega aqui mesmo foi umas 3 vezes para a parada do ônibus e voltou porque simplesmente não passava. Então, não
não foi uma volta imediata dos ônibus circulando na cidade depois dessa determinação da justiça. Isso aí foi aos poucos mesmo. Exato, Karime. Mas o presidente, né, o Givanci Oliveira, presidente aí do Sindicato dos Rodoviários, garantiu que agora já está tudo normalizado. Mas ele reforçou que tudo isso foi consequência, né, ali de uma quebra, né, de promessa, vamos dizer assim, por parte do governo do Amazonas e do governador Wilson Lima, que teria atrasado pelo menos 7 meses o repasse estudantil. Vamos conferir aí o que disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários. E só para questão de esclarecimento, a prefeitura está em dias com as empresas e se hoje o estudante da rede estadual tem direito à gratuidade, graças ao prefeito Davi Almeida, que vem pagando a parte do governo do estado, não está pagando, só que infelizmente as empresas não suportam mais transportar os estudantes de graça, sem que o governo do estado, que fez um acordo com as empresas, de janeiro não repassa um centavo o fundo que garante o passe livre dos estudantes da rede estadual. Obrigado. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Givanci Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, falando sobre esse descumprimento do repasse, né, aí do passe estudantil por parte do governo do Amazonas. Aqui na nossa capital, pelo menos 342 mil alunos são beneficiados com essa situação. Só que o que acontece? Que desde janeiro até agora, o governo não tinha feito esse repasse. Ele pagou hoje esses 19 milhões. Esses atrasados. Sim. Mas antes disso, isso não estava acontecendo. Inclusive, ontem, depois que teve toda essa confusão, essa repercussão, o governador fez uma entrevista coletiva, o governador Wilson Lima, e disse que aquilo não era de competência do governo do estado, disse que não era a responsabilidade dele, que o governo teria quitado as suas dívidas, mas a categoria, durante o manifesto, na manhã de hoje, rebateu e disse, inclusive, que o governador estaria espalhando fake news, como afirma aí o representante da categoria, Evandro Silva. O governo do estado está fazendo propaganda enganosa, o passe estudantil me deu passe para o estudante. E segundo o Sinetran, está devendo quase 7 meses e está afetando o pagamento da categoria. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Eu separei um trecho bem pequeno onde o Evandro Silva afirma que o governo do estado está repassando informações falsas para todo mundo nas redes sociais e para a imprensa, porque segundo o Sinetran, o que foi passado para eles durante reunião é que realmente esse repasse dos últimos 7 meses não estava acontecendo e tudo isso acabou, né? Realmente culminando em toda essa situação. A gente sabe, são milhares de pais de família que dependem aí e estavam desde agosto sem receber os seus salários. E aí, Karime, Carlão, como eu disse anteriormente, durante essa audiência ficou acordado que esse repasse seria feito em até 10 minutos e que tudo voltaria ao normal. Inclusive, né, enquanto essa audiência era realizada, o desembargador ali determinou a suspensão imediata de todo o movimento sob pena de multa e fixou um prazo de até 24 horas para que tudo realmente seja normalizado. Eu estou falando de toda a documentação está constando ali no sistema para que realmente haja legalidade e transparência para todos nós sobre a finalização desse movimento. Sobre esse repasse do governo do estado, que não é de hoje, não é a primeira vez que nós falamos a respeito desse atraso. No meio do ano, antes dos alunos entrarem de férias, nós falamos sobre esse assunto, falamos do atraso nesse repasse, inclusive em entrevista com o prefeito de Manaus, o Davi Almeida. Ele falou aqui no 18 horas. Dia 12 de junho, né? Eles estavam... Sim, tentando essa negociação. Eles estavam tentando essa conversa e o governo meio que numa queda de braço não quis ceder a essa situação e por várias vezes, né, foi alertado que inclusive o passe estudantil seria suspenso, prejudicaria milhares de alunos. Afinal de contas, a maior parte dos alunos são da rede estadual de ensino. E precisam, desse passe livre, lógico. Desse passe estudantil
estudantil para garantir realmente o direito de ir e vir para suas escolas. E tudo isso acabou, infelizmente, dessa forma. Agora a gente torce para que daqui de hoje em diante não ocorram novos atrasos, para que a gente não tenha novos prejuízos. A gente torce para que o governo do estado cumpra o que a justiça determinou, que só assim que a gente enxerga, que a gente noticia algum tipo de ação e atitude dessa gestão. Essa situação, Carmen, é tão grave, né? Realmente, a prefeitura já tinha alertado. Sim. O Ministério Público já tinha alertado. Havia falado. Foi para o Ministério Público Federal, foi até para o Supremo. Então, assim, é uma situação realmente extrema e o que o governo vinha deixando de lado. Empurrando com a barriga, exatamente, né? Empurrando a poeira para debaixo do tapete. O negócio é não pagar o que deve, né? É de praxe. Nessa gestão atual, é de praxe. Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações. Nathalie Moraes. Legal, Nathalie. Agora 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, meus ouvintes, vocês sabiam que mais da metade dos amazonenses está endividada? Pois é, mas tem novidade chegando para ajudar aí quem quer sair do vermelho e organizar melhor as contas. Exato, Carlão. Uma cartilha especial de combate ao superendividamento, lançada pelo Instituto de Defesa do Consumidor e em comemoração aos seus 35 anos. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O Amazonas lançou uma cartilha especial de combate ao superendividamento em comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. A ideia é bem simples: orientar a população a usar o crédito de forma consciente e evitar aquele acúmulo de dívidas que tira o sono de muita gente. O material disponível de graça no site do Procon traz dicas práticas sobre como organizar o orçamento da família, fugir das armadilhas financeiras, renegociar dívidas e até conhecer os direitos de quem já está enrolado com bancos ou cartões de crédito. E olha que os números assustam. Só no Amazonas, mais de 1.600.000 pessoas estão com o nome sujo, quase 500.000 só em dívidas bancárias. E isso representa mais da metade da população do estado. As pendências mais comuns: cartão de crédito, empréstimos, contas de luz, água e compras no varejo. De acordo com o diretor-presidente do Procon, Jalil Frache, o superendividamento tem solução, mas informação, escolhas conscientes e planejamento podem devolver o equilíbrio financeiro. Tem informações de combate e prevenção ao superendividamento. O combate fixa exatamente como a gente vai abordar esse plano de reestruturação financeira do consumidor que está superendividado. E a prevenção são mecanismos de evitar chegar ao superendividamento. Então aproveite a oportunidade, nós vamos disponibilizar de forma física na sede do Procon Amazonas e nós teremos também no formato digital que você pode ter acesso pelo nosso site e rede social. Aproveite a oportunidade que a cartilha está muito boa e é uma forma que o consumidor tem de conhecer o trabalho do NAS e saber os seus direitos. Além da versão digital, a cartilha também foi distribuída na sede do Núcleo de Apoio ao Superendividamento, criado em 2021, com atuação de parceiros e especialistas na área. E quem quiser saber mais é só acessar www.procon.am.gov.br e baixar a cartilha. A informação pode ser o primeiro passo para sair das dívidas e respirar aliviado. Olha aí, Karine. Olha aí. Boa dica, viu, Carlão? Muito boa. Muito bom mesmo. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Escuta, esse crime que é um crime realmente absurdo. Mais um crime absurdo. Em Itacoatiara foi esse. Um homem é condenado a 15 anos de prisão por estupro de uma criança autista, Karine. Carlão, absurdo, né? Esse homem ele já respondia por outros crimes, inclusive de estupro de vulnerável contra uma outra criança de 5 anos, além de processos de violência doméstica. Ele estava solto, olha que maravilha. Bom, o repórter André Meirelles, ele conta pra gente mais detalhes a respeito desse assunto e dessa prisão finalmente. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, um homem de 59 anos foi condenado a 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança autista de 8 anos de idade. Isso aconteceu no município de Itacoatiara, aqui no interior do estado. A sentença foi proferida pelo juiz André Luiz, da primeira vara da comarca. O magistrado negou o direito de o acusado recorrer em liberdade. Ele deve cumprir a pena de imediato. Segundo o Ministério Público, o homem, que tinha um comércio na mesma rua da casa da vítima, foi visto por testemunhas
homens abusando da criança em uma área escura no dia 3 de abril deste ano. O promotor de justiça, Gabriel Salvino, denunciou o acusado por estupro de vulnerável, crime previsto no Código Penal brasileiro. Ele disse que se trata de uma criança autista que precisa de cuidados especiais e que a prova ficou clara no processo com testemunhas e depoimentos coletados com apoio de profissionais. O réu já respondia por outros crimes, inclusive de um caso de estupro de vulnerável contra outra criança de 5 anos, além de violência doméstica. Mesmo assim, ele nega os fatos. Na sentença, o juiz destacou que a autoria ficou demonstrada pelo conjunto de provas, inclusive a identificação do acusado pela vítima, que reconheceu uma deficiência na mão do réu e o fato dele ter um comércio próximo à casa. Além da pena de prisão, o homem foi condenado a pagar uma multa de R$10 mil de caráter indenizatório em favor da vítima. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Esse caso foi descoberto por denúncia. Vamos lembrar, Disque 100. Você pode denunciar qualquer crime contra criança e adolescente. Disque 100 e você pode salvar a vida de uma criança. Agora 6h22, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Para mil ouvintes, o governo autorizou o emprego da Força Nacional na Amazônia Legal por 90 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial, assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E Manaus será a cidade sede das operações. A Força Nacional vai atuar no combate a crimes ambientais, crimes transnacionais, proteção à fauna e flora, populações tradicionais, policiamento ostensivo, apoio à polícia judiciária, segurança de fronteiras, assistência humanitária e atividades periciais. Ou seja, vai estar em todas as frentes, mas a atuação é temporária, articulada com órgãos estaduais e federais sob coordenação da Polícia Federal. Essa é uma intervenção extraordinária, mas mostra que a situação na região está séria, Karine. Exato. Bom, não tem para onde correr, né, Carlão? Sim, porque sem a ação da União, do governo federal ou da Justiça, o governo do Amazonas é simplesmente incapaz de assegurar a segurança do Estado. Até quando vamos ter que conviver com essa incompetência dessa gestão? Enquanto isso, o povo que lute, que conte com a própria sorte, porque a gente só rezando mesmo, só contando com a sorte, com todos os guias, os santos e tudo mais, pra gente sair e chegar em casa vivo. Legal, 6h23, você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia, e você pode participar conosco pelo 994887592 e nas redes sociais estamos lá no @18horas News. 18 horas. Política. E vamos de política, Carlão, com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Kennedson, boa noite, Kennedson. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como falamos ontem aqui no 18 horas, com penas que variam de 16 a 27 anos. Bolsonaro, acusado de liderar a organização criminosa armada pelo golpe. Ele pegou a maior pena. Kennedson, ainda cabe recurso da defesa de Bolsonaro e desses réus? Conta, explica pra gente como é que fica daqui por diante. Oi, Karine Leão, muito boa noite pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Sim, cabe ainda recurso, mas a gente vai já chegar a esse ponto. E pra quem nos acompanha agora, ainda não soube exatamente as informações precisas em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, vou dar uma resumida básica pra vocês que nos acompanham aqui no 18 horas. Bem, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Ele foi o que pegou a maior pena entre os 8 réus que estavam sendo julgados nesse processo. Braga Neto, ele foi condenado a 26 anos de prisão. Anderson Torres e Almir Garnier foram condenados a 24 anos de prisão cada um deles. Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão. Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão. Alexandre Ramagem, 16 anos de prisão. E Mauro Cid foi condenado a 2 anos de prisão. Em relação a ele ter feito a delação, ele teve a menor das penas. Todos vão pagar ali uma multa coletiva no valor, todos exceto Mauro Cid,
só para ficar bem claro, todos os demais réus, eles vão pagar uma multa coletiva no valor de 30 milhões de reais por danos materiais coletivos. E agora você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a uma arte que a gente fez para poder mostrar para você que nos acompanha pelo YouTube exatamente como é que vai ficar agora esse processo. Essa prisão dos réus, ela ainda não é imediata. O primeiro, o STF, ele vai precisar fazer uma publicação do acórdão, que basicamente é um documento que faz ali um resumo do julgamento. Isso pode levar até 60 dias. Depois disso, as defesas têm até 5 dias para poder entrar com o primeiro pedido de recurso, os embargos de declaração e tudo mais. Esses embargos, eles não mudam o resultado, só que eles servem para poder tirar algumas dúvidas ou corrigir algumas contradições, ou seja, é mais um jeito de ganhar tempo, e também só depois disso é que existem as etapas do trânsito em julgado. Quando não tem mais nenhuma alternativa de recurso, aí sim é que essas penas elas vão começar a ser cumpridas. Agora surgiu muita dúvida em relação a onde que o Bolsonaro ele vai permanecer preso, e a prisão de Bolsonaro, apesar de hoje ele já estar em prisão domiciliar, existem diversas possibilidades. Uma delas é a sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, como já aconteceu naquela ocasião em que o presidente Lula já esteve preso nessa mesma unidade. Também tem uma outra possibilidade, que é a penitenciária da Papuda, que já é vista nos bastidores como uma das preferências do relator do caso, Alexandre de Moraes, e é ele quem vai definir para onde o Bolsonaro vai ser preso, vai pagar por esses crimes que acabou cometendo. E a defesa, ela tem uma estratégia, que é pedir a prisão domiciliar devido à questão da idade avançada e à saúde frágil de Jair Bolsonaro, e por isso eles vão optar por essa estratégia. E já existe até uma possibilidade, um precedente, que foi no caso de Fernando Collor, que ele também conseguiu ter a prisão em casa por conta ali de questões de saúde. E agora a gente sabe que sempre quando a gente está falando sobre movimentos em relação ao bolsonarismo, sempre vem aquelas manifestações, e quem esteve hoje na casa de Bolsonaro foi o filho dele, Flávio Bolsonaro, e ele alegou que essa ação do Supremo Tribunal Federal foi uma suprema perseguição. Vamos ouvir agora Flávio Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então, pelas palavras de Flávio Bolsonaro, não houve ali essa quebra de qualquer medida do Supremo Tribunal Federal na versão apresentada por Flávio Bolsonaro. E lembrando, ele tem também uma estratégia para que todo esse cenário ele possa ser revertido, porque a ideia é que os apoiadores de Jair Bolsonaro no Senado, na Câmara de Deputados, possam pautar, principalmente agora no Senado, através de Davi Alcolumbre, a pauta da anistia completa no Congresso. Vamos ouvir novamente Flávio Bolsonaro. Então nós vamos agora com todas as forças unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, anistia criminal, administrativa, eleitoral, toda ampla, geral e restrita, porque o mínimo que nós exigimos é que o Alexandre de Moraes dê de volta tudo aquilo que ele tomou de Bolsonaro e da direita. É uma estratégia que é bem arriscada, porque o PL ele ainda não tem um movimento tão grande para poder pautar a anistia sozinho, e muitos outros parlamentares defendem até uma pauta de anistia, mas aquela pauta mais light, que engloba apenas algumas pessoas e não o ex-presidente Jair Bolsonaro. E de fora do Brasil também houve manifestações e houve quem o defendesse, quem se manifestou através de uma entrevista que foi divulgada por várias instituições da imprensa americana, foi o presidente Donald Trump. Ele disse que sentiu surpreso em relação a essa condenação. A gente vai colocar agora a sonora do presidente Donald Trump, e a gente também narrou para que você possa entender o que ele disse. Vamos ouvir.
Bem, eu assisti esse julgamento, eu conheço o Bolsonaro bem, líder estrangeiro, ele é bom, eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil e é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de forma alguma. Mas eu sempre posso dizer isso. Eu conheci o presidente do Brasil. Ele era um homem bom e eu não vejo isso acontecer. A gente também vai falar daqui a pouco, Karime, para quem nos acompanha desde ontem sabe sobre tudo que está acontecendo, mas quem quiser saber mais detalhes a respeito sobre essa situação, já acessa o 18horas.com.br e aí pode verificar as demais informações completinhas. Exatamente. Eu vou só ressaltar aqui a publicação do jornal britânico The Guardian a respeito dessa condenação do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente. A publicação britânica diz que é um marco para a democracia brasileira, mas a luta não acabou. Tá aí o editorial do jornal britânico The Guardian. Enquanto isso, Nathalie Moraes, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, está percorrendo a Amazônia para buscar apoio à reeleição de Lula em 2026, ano que o líder petista completará 81 anos. Qual é a expectativa dessa movimentação do PT aqui na região, Nathalie Moraes? Então, Carlão, o presidente Lula esteve aqui na nossa capital na última terça-feira e ele veio, né, para inaugurar aquele centro, né, da região norte, centro de segurança da Polícia Federal, internacional, enfim. Mas muito se diz que ele não veio apenas para essa inauguração, e sim para movimentações e articulações para as eleições de 2026. Só que o presidente foi embora e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, ficou por aqui para cumprir a agenda e fazer algumas articulações. Inclusive, nessa quinta-feira, ele visitou algumas fábricas do Polo Industrial de Manaus, entre elas a Samsung, uma das fábricas mais importantes aqui da nossa região. Conversou com alguns líderes de movimentos sociais aqui na nossa capital. Inclusive, Karime, a gente recebeu a informação de que o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, teria tido um encontro ali com o senador Omar Aziz. E vale a gente reforçar, né, que o senador Omar Aziz já é pré-candidato ao governo. E ele descreveu, ali depois de ter tido esse encontro com o senador Omar, que o Omar sempre foi um homem leal ao Lula e que, por isso, o Omar será o candidato do presidente Lula nas eleições para o governo do Amazonas em 2026 aqui no nosso estado. Só que vale a gente reforçar, né, Carlão, que o Partido dos Trabalhadores já tem um pré-candidato anunciado, que é o ex-deputado federal Marcelo Ramos. Sim, então aí vai ter um conflito aí, né? O que reforça ainda mais esse racha ali dentro do PT, né? Que cada vez cada vez fica mais evidente. Sem dúvida. Mas essa movimentação aqui, né, tanto do presidente quanto do presidente Lula, quanto do Edinho, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa capital, é para fortalecer. Afinal de contas, em novembro o Lula volta, porque tem a COP30, né, aqui em Belém, e mais do que nunca ele precisa fortalecer o seu movimento na região norte do Brasil, Karime. Sem dúvida. Kennethson Paes, vamos seguir falando a respeito da condenação do ex-presidente Bolsonaro aqui no Amazonas. Qual foi a repercussão para o aliado, o governador Wilson Lima? Ele finalmente falou alguma coisa? Conta pra gente. Então, ele fez questão de fazer uma publicação através das redes sociais, não foi através de um vídeo, foi apenas de uma mensagem no qual ele demonstrou a sua insatisfação em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que aconteceu foi que, ao invés de se aproximar com o eleitorado, que ele poderia ter um pouco mais de apoio ali do apoio bolsonarista, dos eleitores bolsonaristas, a verdade é que acabou sendo um tiro do pé. Você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a uma imagem, gente. A gente tem imagens agora da publicação nas redes sociais do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ele que fez uma publicação criticando aqui na íntegra a injusta condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF é lamentável. Bolsonaro foi um líder que governou com honestidade e proximidade com o povo brasileiro. Só que a questão é que as pessoas que estavam ali nas redes sociais e viram essa demonstração de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro demonstraram toda a sua insatisfação e começaram também a mandar mensagens relembrando o governador Wilson Lima em relação ao processo que ele já responde no Superior Tribunal de Justiça sobre a compra de respiradores na loja de vinhos durante a pandemia. Um escândalo que marcou o estado com a falta
falta de oxigênio nos hospitais e mais de 14 mil vidas perdidas. E ao chamar a condenação do ex-presidente de injusta e lamentável, Wilson Lima recebeu essa onda de críticas, com muita gente dizendo que ele mesmo pode ser o próximo a enfrentar a prisão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Nathalie Moraes, a gente tem aqui uma atualização, um adendo, né? Na verdade eu vou fazer uma exato. correção. Vamos lá. O Omar Aziz é sim o candidato, tá, Carlão? O governo. Do governo do Amazonas, né? O Omar Aziz é o candidato do governo Lula, e o Marcelo Ramos, ele é pré-candidato já anunciado ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Pronto. Só para corrigir essa informação. Pronto. Pelo menos esse conflito não há no momento no partido. Pelo menos no momento. Pois é. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Valeu, Nathalie. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, indígena estuprada em delegacia no Amazonas ainda aguarda em abrigo, mesmo depois de 30 dias de conseguir o semiaberto. É o nosso assunto em instante. Mix. Dando mais aquele giro pelo trânsito em Manaus, Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Então, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que um trecho da Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, vai ter alteração no trânsito. E é nesse domingo, André, conta mais pra gente. Boa noite. Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão. Boa noite mais uma vez para vocês, aos ouvintes. E vai ser aí por conta de uma corrida, né? Que essa largada está marcada para 6 horas da manhã. O contrafluxo vai funcionar entre o Comando Militar da Amazônia e a rotatória da Avenida do Turismo. Quem segue no sentido Ponta Negra para o centro deve entrar na contramão da própria via. Isso já vai estar pronto aí pelo IMMU. Já os motoristas que vêm do centro pela Coronel Teixeira com destino à Avenida do Turismo vão poder seguir pela Avenida Cecília Meirelles até chegar ao destino. O IMU alerta que, ao se aproximar dos corredores da prova, os condutores devem reduzir a velocidade e obedecer às orientações dos agentes, que inclusive vão estar com motocicletas e viaturas para orientar os motoristas e também dar todo aquele suporte. Além disso, os fiscais vão acompanhar as linhas de ônibus para os ajustes emergenciais. Aí, durante essa corrida, as linhas de ônibus 120, 106, 450, 542 e 678 vão operar em contrafluxo no trecho entre os shoppings Ponta Negra e a rotatória do Turismo, no sentido bairro Ponta Negra. Olha, a gente tem agora atualizações do trânsito. Na Avenida Maripiranga, entre o Ipaã até a rodoviária de Manaus, o trânsito segue carregado com lentidão em vários trechos. Não há registro de ocorrências, a situação é provocada pelo horário de pico e o grande número de veículos. Agora aqui, onde a gente está nesse momento com o carro do 18 horas na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, o trânsito é bastante concorrido com vários pontos de lentidão. No sentido bairro-centro, o movimento é tranquilo, com boa fluidez. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h38 em Manaus. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, previsão para o final de semana. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Nessa sexta, o sol brilhou forte e quase ferveu a cidade, com temperaturas que chegaram aos 34 graus e sensação térmica maior ainda. A noite de hoje, ela continua abafada, o céu segue nublado e ainda temos 20% de chance de uma chuvinha rápida para deixar o clima mais ameno. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 13 e 14 de setembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com o sol dando as caras entre nuvens carregadas. À tarde, o clima esquenta de vez e a máxima chega aos 32 graus. Com todo esse calor e umidade, podemos ter pancadas de chuva no finalzinho da tarde. E à noite, o céu fica limpo, com poucas nuvens e sem previsão de chuva para a noite desse sábado. A temperatura no sábado varia entre mínima de 26 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 60 a 87%. Já o domingo, ele também começa com sol entre nuvens, manhã abafada, mas clima estável, sem chuvas. À tarde, o termômetro dispara para a máxima de 32 graus. E quando a noite chega, a temperatura cai para os 25 graus e ventos leves e amenos embalam a noite do nosso fim de semana. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo
domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus. Vanessa, segue aqui com a gente para falar a respeito da fumaça mais uma vez. Então, vamos lá. Segundo a Defesa Civil do Estado, subiu para 24 os municípios com a qualidade do ar comprometida com a fumaça. E isso inclui Manaus, não é isso? Isso mesmo, Karime, inclui Manaus. Subiu para 24 os municípios com a qualidade do ar moderada. E são eles: Apuí, Manicoré, Humaitá, Borba, Novo Aripuanã, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Beruri, Ipixuna, Envira, Eirunepé, Carauari, Tabatinga, Jutaí, Coari, Tefé, Manacapuru, Careiro Castanho, Silves, Altazes, Urucará, São Sebastião do Atumã e Manaus. Essas micropartículas, elas são perigosas especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios e cardíacos. Então, a gente reforça o nosso aviso aqui, né? Se a sua cidade está entre as afetadas pela fumaça, ou se você já sente sintomas como tosse seca, dificuldade para respirar, você já usa sua boa máscara, mantenha as portas e janelas de casas fechadas e siga as orientações da Defesa Civil, Karime Carvalho. Exato, é muito sério isso, gente. É importante também a gente se hidratar, beber bastante água. Cuidado redobrado para quem tem crianças e idosos. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. E Vanessa, inclusive a WWF Brasil informou que entre janeiro e agosto deste ano o Brasil apresentou aí o menor número de focos de incêndio desde 2013, segundo dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, Karime. Exato, Carlão. Com 47.531 focos de calor registrados, houve aí uma queda geral de quase 63% no país. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Olha só, apenas em agosto foram 18.451 focos de incêndio em todo o território nacional, menor número para o mês desde que os dados começaram a ser coletados em 1998. O que acontece é que, historicamente, há uma tendência de que os focos de incêndio atinjam o pico entre agosto e setembro, período em que a seca também aumenta aqui na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Esse ano, porém, houve uma queda no número de focos registrados em relação aos últimos 12 anos. Mix. Olha só, você sabia que pela primeira vez na história a obesidade infantil já superou a desnutrição no mundo, Karine? São dados assim, né, meio absurdos. Traz um alerta, né? Exato, isso traz aí esse alerta importante para a saúde das crianças. Elas estão mais gordas, porém se alimentando pior. Quem tem os detalhes a respeito desse levantamento é a repórter Odiné Araújo, que, né, traz pra gente agora mais dados a respeito disso. Odiné, então, de acordo com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 5 crianças e adolescentes do planeta está acima do peso, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E nós estamos falando de quase 400 milhões de meninos e meninas. E desse total, 188 milhões já convivem com a obesidade. Isso significa que pela primeira vez o excesso de peso grave superou a desnutrição como o maior problema nutricional infantil, segundo o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Enquanto a fome diminui em várias regiões, o consumo de alimentos ultraprocessados cresce. É aquele pacote colorido de salgadinho, o refrigerante gelado, a bolacha recheada, fáceis de encontrar, baratos e cheios de açúcar, gordura e sal. O problema é que eles estão ocupando o lugar de frutas, verduras e comidas mais saudáveis, como explica a nutricionista Fabiana Cortez. O acesso a alimentos ultraprocessados, o tempo que essas crianças têm cada vez maior em frente às telas e a falta de atividade física. Mas a gente precisa entender que a obesidade, ela não é apenas uma questão estética, né? Além disso, ela traz riscos sérios para a saúde, como alterações de colesterol, pressão alta, resistência à insulina e até problemas emocionais, como baixa autoestima e o isolamento social. O relatório do Unicef revela que essa tendência acontece em todo o mundo. No Brasil, a obesidade entre crianças e adolescentes já triplicou desde o ano 2000. De acordo com a nutricionista Fabiana Cortez,
o alerta é sério. O excesso de peso aumenta os riscos de doenças como diabetes, pressão alta e até câncer no futuro. O lado positivo é que a prevenção e o tratamento em crianças é possível, sim. O primeiro passo que a gente precisa pensar é envolver a família inteira, porque a criança ela aprende pelo exemplo. Então, se nessa casa existe um hábito do consumo de frutas, de legumes, existe a preparação de refeições caseiras e o incentivo à prática de atividade física, essa criança ela vai também repetir esses comportamentos. Então, muito importante que a gente volte para essa questão da cozinha em casa, de você realizar refeições caseiras, né, preparadas em casa, e não simplesmente se deixar levar, digamos, pelo marketing da indústria alimentícia. Fabiana Cortez também destaca que a comida não é uma recompensa e nem um castigo. Então, muitas vezes a gente tende a recompensar a criança ou até transformar o ato de se alimentar no castigo. Então, isso acaba gerando uma relação distorcida com a alimentação. O nosso ideal é ensinar a criança a perceber os sinais de fome, de saciedade, sempre de forma natural. E, claro, lembrar que o mais importante é que a gente estimule essa criança a brincar ao ar livre, andar de bicicleta, correr, se movimentar, que também faz parte de um estilo de vida saudável. Por outro lado, o Brasil aparece entre os países que já tentam virar esse jogo com medidas como rotulagem clara nos produtos, proibição de gordura trans e restrição de ultraprocessados na merenda escolar. O recado do Unicef é direto. Se nada mudar, até 2035, o impacto econômico da obesidade pode custar mais de 4 trilhões de dólares por ano ao planeta. Mas, acima de tudo, a conta maior pode ser paga pela saúde das nossas crianças. Volto com vocês. A saúde é que é pior mesmo, né, Carlão? Sem dúvida alguma. E ainda falando sobre saúde, Karime, ouvintes, escuta essa. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu alerta depois de constatar um aumento de 34 vezes no número de casos de sarampo, Karime. Olha aí. Meu Deus. Sarampo, né? Voltando esse ano em comparação com o ano de 2024. Gente, é um absurdo, é uma covardia, inclusive, com as crianças. É uma doença que já estava controlada e que pode ser evitada com vacina. Bom, Carlão, nesse levantamento aí aponta que 10 países das Américas, incluindo o Brasil, registraram ocorrências da doença, somando mais de 10 mil confirmações e 18 mortes. As mortes se concentram no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui no Brasil, os registros mais recentes apontam 24 casos até o final de agosto. Desses 19 casos, só no Tocantins. 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em seguida falando sobre saúde, continuamos nesse tema que é um tema de extrema importância. A doença mão-pé-boca tem registrado aí aumento de casos nesse período do ano aqui no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde, Karime, ouvintes, Vigilância em Saúde do Estado reforça os cuidados e orientações preventivas para proteger aí as crianças. Exatamente, muito contagiosa, muito fácil de contaminar as crianças. Para trazer mais detalhes e dicas importantes, a repórter Vanessa Lima traz pra gente mais informações a respeito do assunto. Então, Vanessa, quais são as principais medidas que os pais devem tomar para evitar que os seus filhos contraiam a doença? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu um alerta sobre o crescimento dos casos de mão-pé-boca, uma infecção viral altamente contagiosa que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos. A diretora do setor epidemiológico da FVS, Joyce Ellen Amorim, explica como é a transmissão da doença. A doença mão-pé e boca ela é causada por um vírus e ela é transmitida de pessoa a pessoa através de secreções como a saliva, nariz, tosse e também secreções ao tossir, ao espirrar. E também o vírus pode ficar em superfícies e materiais, facilitando a contaminação. É mais comum em crianças menores de 5 anos, podendo também atingir outras idades. O período de maior risco de transmissão ocorre na primeira semana após o surgimento dos sintomas, que são febre, dor de garganta, surgimento de bolhas na mão, nos pés e na boca. Por isso, a
a FVS está intensificando ações de prevenção, capacitando profissionais de saúde e acompanhando os casos em parceria com as prefeituras. E falando em prevenção, Karime, Carlão e ouvintes, os pais devem adotar medidas simples, mas essenciais, como manter uma rotina rigorosa de higiene, lavando bem as mãos, especialmente após trocar fraldas ou antes das refeições. Também é importante higienizar brinquedos, superfícies e objetos que a criança utiliza no dia a dia. Além disso, é fundamental evitar o compartilhamento de itens pessoais, como talheres, copos e mamadeiras. Se a criança apresentar os sintomas da doença, é essencial mantê-la em casa até a recuperação completa. Procurar atendimento médico logo no início ajuda a evitar a transmissão para outras crianças. E o tratamento é bem simples e voltado para aliviar os sintomas, com acompanhamento por cerca de uma semana. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça que medidas como higiene, atenção aos sinais e isolamento temporário são fundamentais para proteger os pequenos e conter o avanço do vírus. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h50 em Manaus. 18 horas. Olha só, Karime, lembra da mulher indígena Cocama que ficou presa na mesma cela de outros homens e foi estuprada por policiais militares? Aconteceu lá em Santo Antônio do Sá, não é isso? Polêmico caso. É demais. Ela foi, inclusive, transferida para Manaus e depois passaria a cumprir a pena no regime semiaberto. Pois é, em semi-liberdade, né, Carlão? Só que até hoje, depois de mais de 30 dias de receber aí a semi-liberdade, a indígena ainda permanece isolada num abrigo aqui em Manaus. Ela não pode receber visitas à família por falta de manifestação da FUNAI, que é responsável pela supervisão do cumprimento dessa semi-liberdade. Olha só, detalhe, hein, Karime, ouvintes, ela já tem as chaves da casa que recebeu do governo do estado depois da pressão pública, mas só pode se mudar quando a FUNAI emitir o laudo que ainda não foi liberado. Isso mostra a falta de eficiência e, é claro, a omissão da gestão Wilson Lima no cuidado com a população de vulneráveis. Depois de tanta polêmica, de tanta repercussão, mesmo assim ela continua esperando. O repórter Kennedson Paz volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Tem mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Kennedson, qual a expectativa para que ela possa finalmente se mudar para a sua nova casa, Kennedson? Então, Karime, Leão, Carlão, muito boa noite novamente a todos vocês que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. De fato, ainda não existe nenhuma definição sobre o que vai acontecer e é claro que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas está trabalhando para que tudo aquilo que foi acordado em justiça seja dado para essa mulher, porque foi uma decisão judicial. E a gente tem aqui as informações de que a FUNAI não emitiu o documento, um laudo obrigatório e não apresentou um plano de cumprimento dessa pena. E aí, sem isso, o que acontece? Ela segue privada do direito de estar ao lado dos filhos e também da irmã de 27 anos que luta contra o câncer. Essa irmã dela sofreu uma cirurgia bastante delicada e ela está agora em um quarto de hotel se recuperando com sonda, sem qualquer apoio efetivo do estado do Amazonas. A família tenta se reunir aqui em Manaus, só que precisa dessa documentação para que ela possa poder então ir ser direcionada para o local no qual ela recebeu do governo do estado do Amazonas. E sem essa documentação da FUNAI, ela acaba ficando a Deus dará e tendo que custear tudo pelo dinheiro próprio dela. A gente vai ouvir agora um pouquinho da sonora dessa vítima. Um dos meus primeiros pedidos foi que eu tivesse no meu núcleo familiar o quanto antes, até no momento agora a justiça ainda não definiu nada, né? E eu preciso o quanto antes ter essa decisão para me estar com a minha irmã que está doente, né? A minha mãe, né? Ela precisa estar com a minha irmã também, eu preciso estar com os meus filhos, né? Para ter esse acompanhamento, né? Com eles, para que a minha mãe possa ajudar a minha irmã de alguma forma, né? Quem também fez a questão de falar sobre esse caso foi o defensor público Theo Costa, no qual ele fala sobre esse benefício que era para garantir a dignidade, na realidade acabou sendo usado contra a própria vítima. Vamos ouvir agora o defensor. Então, você vê como que uma omissão de uma decisão judicial pode causar tantos transtornos não só a uma pessoa, mas a todo o núcleo familiar. Enquanto isso, a FUNAI, que deveria garantir a ele os direitos dessa vítima como indígena, tem se calado e não apresenta nenhuma solução. Vamos ouvir novamente o defensor público Theo Costa. Entretanto, o que
que se tem notícia é que até hoje a FUNAI sequer se deslocou a essa família da Lucimara em Santo Antônio do Içá para averiguar essa situação. E, obviamente, isso também causa um outro transtorno, porque você imagina como que fica a cabeça sabendo que os seus filhos correm risco em Santo Antônio do Içá. O defensor Roger Moreira, que também está acompanhando esse caso, recebeu essa denúncia. Ele disse que o objetivo agora da defensoria é garantir que essa vítima ela tenha todos os seus direitos cumpridos. Vamos ouvi-lo. Nossa preocupação hoje qual é? É garantir que ela realmente, tudo aquilo que se comprometeram, as autoridades que se comprometeram no dia 29 de julho aqui na defensoria, que foi comunicado para o juiz, que essas coisas aconteçam. A gente também ouviu a vítima, a gente vai ouvir novamente a vítima, que ela fala sobre o desejo dela, que é bastante simples, estar ao lado de todos os familiares para poder recomeçar a vida depois de tudo que aconteceu com ela. Vamos ouvir novamente a vítima. Em nenhum momento a FUNAI ela disponibilizou ajuda, né? Tanto que é eu que estou arcando com a saúde da minha irmã, tanto financeira, de alimentação, aluguel, eu que estou tirando do meu bolso para me pagar o aluguel dela, né? Que ela não tem local de moradia, porque eu tenho uma residência que o Estado me deu, graças a Deus, né? Só que a FUNAI, praticamente eu estou vendo que eles estão impedindo a minha ida para minha residência, para o meu núcleo familiar. Então eu preciso de uma decisão fixa, né? Que a justiça possa me ajudar. Exatamente, é o clamor de uma mulher que ela foi violentada dentro de uma delegacia no município de Santo Antônio do Içá e que ainda assim enfrenta dificuldades, Karine Calão. Estava sob a responsabilidade do governo do estado do Amazonas e segue até hoje no martírio, tentando que seus direitos sejam cumpridos. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennethson Paz. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,71%, cotado em R$ 5,35. Inclusive, o menor valor em mais de um ano. O euro fechou em queda de 0,72% aos R$ 6,28. O Bitcoin fechou em alta de 0,99% aos R$ 623.738. E o Bovespa fechou em baixa de 0,61% aos 142.271 pontos. E o Amazonas registrou a maior queda no Brasil nas atividades de turismo no mês de julho. A redução foi de 5,9%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e revela também que registrou queda de 3,5% no volume de serviços. Hora 6h57, sexta-feira, Karime, fim de semana chegando aí, com ele muita cultura, shows pra todo lado, espetáculos, exposições, tem um pouquinho de tudo, Karime, pra galera aí ficar à vontade. E vamos lá, Carlão, vamos conferir com Vanessa Lima. Karime, Carlão e ouvintes, segura essa agenda cultural que tem programação para todo mundo. Já começamos nessa sexta com o Hashira Day, um evento geek que vai agitar o Clinical Center do Millennium Shopping. A programação já começou e vai até às 9 da noite. Vai ter cosplay, cultura pop e muita interação. E tudo gratuito. Já às 8 da noite, o Teatro Amazonas recebe o musical Mamma Mia, com o corpo de dança da Liga Independente dos Grupos Folclóricos. É arte, dança e emoção no palco mais icônico da cidade. E sim, a entrada é gratuita. Já no sábado, de 9 da manhã às 3 da tarde, você pode visitar a exposição Olhares da Amazônia 2, no Centro Cultural Povos da Amazônia. A exposição mergulha nas vivências ribeirinhas e vai rolar até o dia 2 de outubro, com entrada gratuita. Nesse sábado também tem o Show do Ferrugem no pódio da Arena da Amazônia, a partir das 6 da tarde, celebrando os 79 anos do Sesc. No evento, tem Sesc aqui. A entrada é beneficente. Você tem que levar 2 quilos de alimentos não perecíveis nas diferentes unidades do Sesc para trocar pelo seu ingresso. E para quem curte aquele flashback, nesse sábado, a partir das 9 da noite, no Belos Club, acontece a festa Nostalgia anos 90 a 2000. Uma realização do DJ Raidi Rebelo, que irá tocar os clássicos com a participação do DJ Márcio Lima e ainda com o DJ Ari Guedes tocando os hits dos anos 2000.
Os ingressos estão disponíveis pelo WhatsApp 99413-1539. E até domingo, o Amazonas Geek Experience 2025 tá bombando no Amazonas Shopping. Das 10 da manhã às 4 da tarde, tem campeonato de Counter-Strike, realidade virtual, PS5, pista de dança e muito mais. Então, Karime, Carlão e ouvintes, é só escolher um rolê e se jogar. Vou esperar por vocês, hein? Boa, não falta opção, né, Carlão? Sem dúvida. Vamos lá, Carlão. Carlão. O finalíssimo aí no trânsito, né, Karime Leão? Vamos falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, finalizando aqui, Karime, Carlão, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. A gente tem uma informação aqui que é importante, a gente vai repetir para quem está chegando agora. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que um trecho da Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste, vai ter mudanças no trânsito nesse domingo, por conta aí de uma corrida. A largada está marcada para as 6 horas da manhã, então desde esse horário até o fim da corrida, o contrafluxo vai funcionar entre o Comando Militar da Amazônia e a rotatória da Avenida do Turismo, e quem segue no sentido da Ponta Negra para o centro deve entrar ali na contramão da própria via. Tudo isso já vai ser esquematizado pelo IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, para que os condutores, ao passarem por esse local, tenham aí então essas orientações. Karime, Carlão, encerrando aqui com o trânsito, a gente tem informações da Avenida Djalma Batista voltando para casa, no sentido centro-bairro. O trânsito tem alguns trechos que apresentam lentidão, mas não há ocorrências nem registros de acidentes. Então aí, até o momento, o trânsito apresenta trânsito moderado, com alguns pontos de lentidão, sem nenhuma ocorrência no local. Karime, Carlão, bom final de semana. Até segunda. Até segunda, André Meirelles. Para 7h01 em Manaus. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, um alerta para a população do Amazonas. O estado continua registrando um crescimento significativo dos casos graves por vírus sincial respiratório, responsável pela maioria dos casos de infecções respiratórias em bebês. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz, divulgados ontem. O Amazonas apresenta incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas. Atenção, o estado também teve sinal de crescimento na tendência de longo prazo de síndrome respiratória aguda grave e um leve crescimento nas notificações por Covid-19. As autoridades de saúde mantêm as recomendações, como o uso de máscaras em locais fechados e dentro dos postos de saúde. E no caso das crianças e adolescentes apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é permanecer em casa em isolamento. E é claro, destacam a importância de que a população esteja em dia com a vacinação contra a Covid-19 e contra a influenza. Este ano houve redução das mortes por vírus respiratórios no estado, mas ainda foram registradas quase 50 mortes. Então é sempre melhor prevenir. 18 horas. 7h02, Karime, até segunda. Até segunda, um beijo, bom fim de semana. Valeu, bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.